Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão do canal Nossa Língua e eu estou aqui hoje para fazer a resenha deste livro aqui, Xinran, As Boas Mulheres da China. Este livro ele está lá na minha lista de 2019, que eu trouxe aqui para o canal mais ou menos há umas 2 semanas, e lá eu selecionei 12 obras diferentes, que é um desafio meu para esse ano, para fazer a resenha de um livro a cada mês e colocar aqui no canal. E esse é do mês de janeiro, eu vou pegar firme aí para ver se eu consigo cumprir a minha meta deste ano. Bom, este livro aqui é dessa autora, a Xinran, que é uma jornalista. Ela nasceu em Pequim, mas quando ela acabou o livro, impossibilitada de publicar esse livro lá na China, ela resolveu se mudar para Londres e publicar esse livro lá. Aqui no finalzinho tem uma pequena biografia sobre ela que eu quero ler para vocês. Xinran nasceu em Pequim em 1958, trabalhou em Nanquim até 1997, quando a impossibilidade de publicar na China o seu relato a obrigou a mudar-se para Londres com o filho. Além de As Boas Mulheres da China, seu primeiro livro, a Companhia das Letras publicou Enterro Celestial, O que os Chineses Não Comem, Testemunhas da China, As Filhas Sem Nome e Mensagem de uma Mãe Chinesa Desconhecida. Então tem algumas obras dela aqui para quem tiver curiosidade de ir atrás. Eu fiquei muito comovida com este livro. Por que ela escreveu este livro? Ela começou em 1989 e 1997 foi um período que ela se viu na necessidade de entrevistar mulheres chinesas nessa China moderna, a fim de conhecer qual era a condição feminina dessas mulheres. E como é que começou tudo isso? Em 1989, ela trabalhava numa rádio lá na China, em Nanquim ela trabalhava, e ela recebeu uma carta de um garoto, e ele morava numa aldeia e ele tinha presenciado uma menina de uns 12 anos morando com um homem muito mais velho que ela. E é muito comum isso acontecer, né, dessas meninas de repente serem raptadas e levadas então para esses lugares. E ele, vendo aquela moça naquelas condições, sabia que ela era impossibilitada de sair da casa, ele então escreveu para a Xinran contando o que ele estava ali presenciando e pedindo ajuda para a Xinran, para ela poder ir até a aldeia, de repente ver o que acontecia com essa moça. E a Xinran mobilizou então todos os órgãos responsáveis e foram atrás dessa moça. E chegando lá, viram que realmente ela estava acorrentada, e o homem fez isso para que ela não saísse do local. E ele era um portador de necessidades especiais, e então ele mantinha essa moça presa nesse local. E o que aconteceu, né? Verificando, indo atrás da família dessa moça, eles perceberam que a própria família havia vendido essa moça para esse homem. E ela ficou muito comovida com a carta, não só ela, como os ouvintes também, e a partir daí, então, ela começou a se questionar como é que viviam essas mulheres, qual era a situação dessas mulheres ali na China. E depois que ela leu essa carta, ela começou a receber muitas outras cartas de muitas outras mulheres contando situações parecidas, ou às vezes em situações até piores. E ela começou então a investigar, foi atrás, fazer essas pesquisas e conversar com essas mulheres. Então foi daí que tudo começou na vida dessa jornalista. Tinha uma parte que a autora fala que assim que ela terminou de escrever o livro, em 1999, ela foi assaltada e a pessoa, né, por um homem de mais ou menos 1,90 m, e ele queria levar a bolsa dela e ela lutou muito com esse homem para que ele não levasse. E depois que ela foi registrar isso, o policial perguntou para ela, mas esse livro é mais importante do que a sua vida? Ela falou, bom, esse livro é a minha vida. Então ela coloca que
foi muito difícil para ela entrevistar essas mulheres, muitas tinham dificuldade em se abrir, em expor os seus problemas, e foi muito difícil, foi um trabalho árduo para ela conseguir essas entrevistas, para ela conseguir a confiança dessas mulheres, e então ela falou que defende Unhas e Dentes, esse livro dela. Os nomes todos dessas mulheres, eles são obviamente fictícios, ela não colocou os nomes verdadeiros aqui para não expor essas mulheres. E tem uma garota, Hongshu, que ela trouxe o relato dela. Eu não vou ler tudo porque são relatos muito fortes e quem tiver interesse aí vale a pena muito ler o livro. Ela conta que teve uma pessoa que escreveu para ela perguntando se ela amava o pai dela. E ela diz: qual é a menina que não ama o seu pai? Um pai é uma grande árvore abrigando a família, as vigas que sustentam uma casa, o guardião da sua mulher e de seus filhos. Mas ela falou que ela não amava o pai dela. E por que ela não amava, né? Então ela conta aqui que na época em que ela ficou mocinha, ela conversou com a mãe contou para ela que a partir daquele momento ela era uma mocinha e que ela tinha que tomar determinados cuidados, mas não se aprofundou muito no assunto. Ela ficou muito feliz por saber disso e num determinado dia, ela diz aqui, um dia em fevereiro estava nevando muito e mamãe tinha saído para visitar uma vizinha, mas meu pai tinha vindo da base militar para uma das suas raras visitas. E ele me disse: sua mãe diz que você cresceu. Ele falou: então vamos, tire a roupa para o papai. Aqui dá para perceber que essa menina ela acaba sofrendo aí abusos dentro da própria família. Ela conta para a mãe depois, a mãe descobre, mas mesmo assim a mãe acaba apoiando o pai. E aí você começa a ler esses relatos. Eu estou falando aqui de mulheres que vivem na China, mas nós sabemos que a condição da mulher ela é muito triste, né, em muitas situações, tanto lá na China quanto aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. A luta da mulher ela tem crescido cada vez mais, porque as mulheres elas são muito fortes, apesar de passar por tudo isso, as mulheres são muito fortes. E o que dá para perceber neste livro aqui, através de todos esses relatos, é que essa mulher ela luta para criar os filhos, ela luta para sobreviver nesse mundo que é um mundo onde o homem se acha no direito de tratar essa mulher como se fosse um brinquedo, de não respeitar os seus desejos, as suas opiniões, as suas vontades. E então em todos esses relatos é possível perceber o quanto essas mulheres sofreram e ainda vem sofrendo todas essas situações. É um assunto muito delicado para tratar, porque todas as vezes que se fala dos direitos das mulheres, é como mexer no vespeiro. Muitos homens se sentem tocados com isso e muitas mulheres se sujeitam a essas condições juntamente com seus maridos, né, os seus namorados. Então, com medo da perda, essas mulheres acabam se sujeitando a situações que não são exatamente situações que favoreçam essas mulheres. E aqui esse livro ele vai trazer o que essas mulheres passaram, como é que é a situação dessas mulheres na China. Aqui ela traz relatos já de décadas, mas a China ela tem uma história muito longa, mas a busca de liberdade por essas mulheres, ela faz pouco tempo que essa busca ela começou. E esse livro leva você a refletir muito a respeito dessas situações. Por que as mulheres sofrem há muitos e muitos anos, né? Por que a mulher é tratada dessa forma? E tem aqui, ela fala também de um terremoto que aconteceu em 1976 e que esse terremoto, ele não foi percebido ali pelas autoridades na época, porque estava acontecendo a morte de 3 personalidades, que é o Mao Tse-tung, o Zhou Enlai, que era o primeiro-ministro, e o Xu Te, eu acho que é assim que se lê, desculpa se eu estiver lendo errado, que era um líder militar. E
a China, preocupada com essas três personalidades, acabou esquecendo de avisar a população desse terremoto, e isso passou despercebido também pela mídia. E quando eles vieram a saber desse terremoto, eles souberam por a imprensa estrangeira. Então pegou todo mundo ali desprevenido, e ela vai conversar com essas mulheres que passaram por esses terremotos, muitas perderam família, e ela vai então fazer uma entrevista com essas mulheres. E ela faz a entrevista com a tia Shen, que é assim que ela denomina essa mulher, e essa mulher, ela tem uma parte que ela fala que quando ela acordou com um som muito forte, como se fosse um trem vindo em direção à casa dela. E de repente as crianças dela e o marido desapareceram, e ela não teve como saber o que estava acontecendo. Isso foi às 3 horas da manhã, foi numa madrugada, e tudo mudou na vida dessa mulher assim de repente por causa do terremoto. Tem outro relato também, que é da senhora Yang, e essa senhora Yang, ela tinha uma filha de 14 anos, e ela coloca que quando aconteceu o terremoto, eles foram pegos, né, como eu disse, de madrugada, que ela coloca aqui, que foi na mesma situação lá da tia Shen, e ela de repente acorda com esse terremoto. Os relatos são muito fortes, né? Então, quando ela fala desse terremoto, dessa filha dela, ela fala assim: naquela manhã fui acordada por um estrondo, batidas e um tremor violento. A minha filha me chamou e tentou sair da cama para vir até mim. Tentei levantar, mas não conseguia ficar ereta. Então aqui ela vai descrevendo como é que foi esse processo aí do terremoto, o que aconteceu com eles. Então essas pessoas, ela morava no 5º andar com a filha, estava muito calor, né? E ela de repente tudo desmoronando, e as pessoas desceram, muitas delas desceram nuas porque estavam de madrugada dormindo, foram pegas desprevenidas, e elas vão para a rua, todo mundo que consegue sair, sai, e ela não vê a filha. Então ela fica procurando a filha no meio daquele tumulto, e quando ela percebeu que as pessoas foram se afastando porque ela gritava desesperadamente pelo nome da filha, ela viu que todo mundo foi se separando ali, foi fazendo uma roda, e quando ela olhou para cima, a filha dela estava pendurada na sacada do prédio, né? E aí ela coloca assim: procurei desesperada um jeito de descer, e desci cambaleando e gritando por minha filha. E depois ela continua assim: ela finalmente nos ouviu, levantou a cabeça e usou a mão livre, à esquerda, para afastar o cabelo do rosto. Eu sabia que ela estava me procurando, parecia confusa, não conseguia me enxergar entre aquela gente nua ou seminua. Mas logo ficou claro que estava tentando abrir um grande espaço à minha volta para que Xiaoping pudesse me ver, que eram as pessoas que estavam ali embaixo ouvindo ela gritar desesperadamente pela filha. E aí ela diz assim: deu certo, Xiaoping gritou, mamãe, e me acenou com a mão livre. Eu não vou continuar o relato porque é um relato muito forte, muito surpreendente, e essa filha dela fica presa nesse lugar esperando ajuda. É muito bom ler esses depoimentos para a gente saber que a vida, muitas vezes a gente reclama da vida da gente, mas quantas pessoas não passaram por situações piores. Então fica aí, vale muito a pena este livro aqui. Aqui ela também diz sobre a crença das mulheres chinesas, e elas acreditam, elas têm várias crenças. A China é um país muito religioso, né? A maioria acredita no budismo, outra parte acredita no cristianismo, outra parte acredita também no islamismo. Além dessas religiões, existem também outras religiões, como o confucionismo, que ele se desenvolveu a partir dos pensamentos de Confúcio. Não é uma religião propriamente dita, mas existem muitos templos na China, que são templos de Confúcio, que eles se reúnem para rezarem e para irem bem nas provas, e concursos e outras questões que dizem respeito aí ao conhecimento. Muitos jovens se reúnem nesses lugares então para fazerem as suas orações. Não existem só esses templos lá na China, mas também existem templos no Reino Unido
e nos Estados Unidos. Além do confucionismo, tem também o taoísmo. Ele surgiu a partir da dinastia de Shang. Existem mais ou menos 300 templos espalhados pela China. No ano de 1800, o taoísmo ele influenciou profundamente a cultura local. Então são essas religiões que existem na China e é interessante saber cada uma delas para saber como é que as pessoas lidam com essas religiões. E as mulheres, elas não têm uma liberdade de expor as suas crenças. Bom, por muito tempo as mulheres obedeciam às 3 submissões. Primeiro o pai, enquanto elas eram solteiras, depois o marido e, na falta do marido, o filho e o homem. E elas eram obrigadas a respeitar os mais velhos, costurar, lavar, cuidar da casa, cozinhar, cuidar dos filhos e do marido e não podiam colocar os pés para fora de casa. Essas mulheres, estudar, ler e escrever para elas era considerado uma heresia para a maioria dos chineses. Então era assim que essas mulheres viviam. E isso é muito aberto dentro dos depoimentos que elas colocam. Depois desse terremoto, em 1976, muitas crianças perderam as suas famílias e ficaram sozinhas, abandonadas, e muitas mulheres também perderam seus filhos. Então, a partir disso, elas fundaram e administram até hoje, é muito comum no norte da China, essas mulheres pegarem aí de 5 a 6 crianças para morarem com elas. E é um lugar, ela fala até aqui na página 78, ela diz assim: cada mãe ocupava um aposento grande, modestamente mobiliado, mas aconchegante, com 5 ou 6 crianças. Habitações desse tipo são comuns no norte da China. A metade do cômodo é ocupada por um cangue, um misto de cama e fogão, construído de tijolos ou de terra, como é mostrado aí na imagem. E aqui ela diz também que, ao contrário das casas normais, os aposentos do orfanato tinham sido decorados numa infinidade de cores, de acordo com o gosto das crianças. Cada quarto tinha o seu estilo de decoração, mas em todos eles viam-se as mesmas 3 coisas. A primeira era uma moldura com fotos de todas as crianças que tinham morado ali. A segunda era a pintura tosca de um olho transbordando de lágrimas e 2 palavras escritas na pupila: o futuro. A terceira era um livro onde estava registrada a história de cada criança. Então aqui mostra um pouquinho como é que esses orfanatos foram criados e acolhem essas crianças vítimas de terremoto. Então, assim, é um livro que vai trazer muito sobre a cultura chinesa. Percebe-se que em todos esses relatos, essas mulheres são mulheres muito fortes, são mulheres que lutam para criar suas famílias, são mulheres que, embora seja um país, não é um país democrático como o nosso, né, como o Brasil, mas você percebe muita semelhança nessa questão do trato com a mulher. E isso, com as novas gerações que estão vindo, é possível perceber que essa mentalidade ela está mudando, mas ainda precisa muita luta em relação ao poder que essa mulher tem que ter, a liberdade de expressão, a liberdade de fazer, né, o que essa mulher quer. É uma luta constante e o livro ele traz muito o leitor a refletir a respeito disso. Então é um livro que vale tanto para os homens quanto para as mulheres e vale muito a pena, e eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, dê um like, compartilhem, acione o sininho, coloquem aqui os seus comentários, quem quiser discutir mais a respeito deste livro, quem já leu, quem gostaria de ler ainda, e aí vamos trocar ideias para crescermos cada vez mais, tá bom? Então um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!